Bem-vindos, seres humanos, bem-vindas, pessoas. Vamos falar sobre o anarquismo. Nesse vídeo eu venho trazer questões referentes à raiz dessa afirmação ideológica. O anarquismo é uma afirmação ideológica, não é um movimento ideológico. Existem vários movimentos ideológicos inseridos dentro do anarquismo que são remanescentes do anarquismo clássico. E o anarquismo clássico ele tem em sua raiz elementos que estão baseados no iluminismo, a época da Revolução Francesa, onde se desenvolveu dentro do iluminismo aquela sociedade em suas questões intelectuais, em busca da emancipação do indivíduo através da razão. Mas ainda assim o iluminismo era voltado para um governo racional, onde as pessoas que têm razão possam governar. O anarquismo não concorda com nenhum tipo de governo, portanto não é iluminismo. O anarquismo tem sua raiz também no liberalismo, não no sentido econômico, mas no liberalismo no sentido filosófico, onde se propõe a liberdade do indivíduo acima das coisas referentes ao Estado, ou governo, ou qualquer outro tipo de mando. Essa diminuição do Estado para ascensão da liberdade individual. Agora, o anarquismo não é liberalismo porque o conceito de liberdade no anarquismo é muito mais profundo, muito mais voltado para existencialismo. Então, vemos também a raiz do anarquismo no socialismo. O socialismo é uma influência para o anarquismo, principalmente em sua questão social. O anarquismo social ele busca uma estruturação da sociedade em que não seja piramidal, hierárquica, centralizada. O que difere o anarquismo social do socialismo é uma questão histórica de que o socialismo se desenvolveu a partir da ideia de que deve se socializar através do Estado. O Estado que vai ter os aparatos necessários, segundo os socialistas, para poder trazer à sociedade uma certa igualdade econômica e uma convivência benéfica social pautada em programas, políticas públicas, em que o Estado vai ter todos os recursos em mãos para distribuir ao povo. O que o anarquismo tem a ver com tudo isso, O iluminismo, o liberalismo e o socialismo. Malatesta divulgou o programa socialista libertário, que antes era só o programa socialista, mas como se viu que o anarquismo não abria mão da liberdade e que o socialismo passava a supervalorizar a igualdade e não compreender o sentido de liberdade, se vê nessa frase de Bakunin, Socialismo sem liberdade é brutalidade e escravidão. E a liberdade sem socialismo é o privilégio, a desigualdade. Sendo que, se a gente vê a liberdade em execução no liberalismo, é a liberdade econômica de consumo, Basicamente, se restringe a todos terem direito de consumir o que quiser. E também não ser impedido de viver a própria vida. Mas o anarquismo ele não está só, você pode viver a própria vida e ter direito a consumir, mas por mérito, pelo quê? Se existe a desigualdade, isso vai ser solucionado no socialismo. Mas se o socialismo não permite a liberdade, ele só vai ocasionar a coerção. E o que é liberdade para o anarquismo? Liberdade é simplesmente você viver
desenvolvendo suas faculdades mentais, tendo acesso livre ao conhecimento e aos meios de produção para executar aquilo que é de competência de seu próprio conhecimento, né? E esse conhecimento não é por mérito. Esse conhecimento é o seguinte: se eu tenho conhecimento de alguma coisa, eu devo distribuir esse conhecimento, fazer com que os outros também conheçam, ou dar acesso para que essas pessoas estudem por conta própria, mas que não tenham restrição do conhecimento. Que o conhecimento não seja pago, né? Eu vou deter o conhecimento para que eu utilize dele e venda para os outros. Isso daí é o que a gente aprende no capitalismo a partir da ideia de competição, né? Mas no anarquismo a gente coopera, né? É a cooperação de apoio mútuo. Porque se eu trabalho, todos trabalham, todos têm direito ao que é produzido. Eu não preciso comprar nada se eu produzo e se distribuo. Se eu produzo alguma coisa e distribuo o que eu produzo, não vendo, eu tenho direito ao que foi produzido. Mas falar disso em questão nacional não é correto. O anarquismo não busca um país anarquista, não busca uma nação anarquista, né? Vertentes que buscam introduzir isso no anarquismo não são anarquismo, tendo em vista o anarcocapitalismo e o anarquismo nacional anarquismo, algo de extrema aberração. E dentro do anarcocapitalismo existem vertentes como, né, o anarcomonarquismo, que busca colocar um monarca que cuide da ideia de que ninguém vai se agredir, né? Isso é falho, extremamente falho. O anarquismo, ele, em sua raiz, né, é socialista e liberal. Não é nem socialista, nem liberal. É mais socialista do que o socialista, mais liberal do que o liberal, no sentido filosófico, não econômico. E o Bakunin, ele traz a nós o materialismo social, né, contrapondo a Marx o materialismo histórico, que coloca apenas uma questão econômica como se fosse a economia que seria o problema, né, para poder desenvolver a economia de uma forma que seja benéfica ao proletário, vai precisar de um Estado. No anarquismo a gente não pensa dessa maneira. A gente pensa do seguinte: eu estou me emancipando como indivíduo, eu tenho várias coisas para serem emancipadas, né? Coisas que estão atreladas à cultura, sociabilidade, ao desenvolvimento humano, né? Que a gente foi podado, a gente foi impedido de fazer e desenvolver a autenticidade do ser humano. E quando a gente desenvolve essa autenticidade, e quando a gente começa a socializar com outros indivíduos que buscam emancipação, a gente pode desenvolver dentro disso coletivos livres. Associações que podem dar em cooperativas, federações, comunas, né? E a conexão através das comunas. Comuna pode ser tanto uma ocupação urbana como um assentamento em um local de natureza, né, genuína. Um processo, né, de emancipação territorial através tanto da compra em coletivo de uma terra que vai ser emancipada ou a ocupação desse espaço, né, permanente. Existem muitas problemáticas acerca do Estado intervir nessas ações, portanto, eu, como indivíduo, acredito no processo de emancipação através da cooperatividade. Então, se eu formo um coletivo que pode desenvolver uma cooperativa de algum trabalho específico, eu posso me associar a outras cooperativas que fazem o mesmo trabalho e formar uma federação. A gente pode se unir para poder ocupar uma terra, para fazer uma comuna, ou simplesmente criar um espaço autônomo na cidade através da ocupação, para que essa comuna possa existir e ser também urbana para atender às demandas sociais ou comunitárias, né? Um anarquista, ele é individualista, mas não é um individualista
burguês, não é um individualista liberal, né? Não é a ideia de que o meu indivíduo importa mais que os outros. É simplesmente a ideia de que eu sou um indivíduo e, portanto, se eu mereço o respeito à minha autenticidade, minha ação no mundo, eu devo dar o merecido respeito a todos os indivíduos que são autênticos e buscam expressar a sua autenticidade no mundo. E principalmente aqueles que não infringem a liberdade do outro, né? O individualista anarquista, ele vê o indivíduo como o único, né? E se o indivíduo é o único, todos somos únicos. Então todos devemos receber o devido respeito como indivíduos, desde a infância. Então as relações, né, familiares, conjugais e sociais em geral são de extrema importância para o anarquismo em sua ação direta de uma evolução comportamental. Então, além de individualista, o anarquista é relacional, porque o anarquista ele não pode ter relações que sejam tóxicas e nem agressivas. Ele deve se associar àqueles temperamentos que realmente favorecem o bem-estar dele e do outro. Além de relacional, ele também é comunitário. Então, o comunista libertário, pode-se dizer. E, além de comunitário, ele é social. Então, o socialista libertário. Isso não é, eu sou socialista libertário, eu sou individualista, eu sou... Cada pessoa está vivendo um momento de sua vida, em cada época de sua vida experimenta a sua própria autenticidade. Dentro disso, ele pode desenvolver pensamentos que sejam, não só pensamentos, mas convivências que sejam muito mais questão de não se associar fixamente a alguém, mas poder transitar pelos espaços e seguir a própria caminhada. Isso é um individualista. Mas quando ele forma um coletivo e vive num espaço coletivo, ele é coletivista. E se em dado momento ele começa a participar de questões sociais e fazer, por exemplo, uma assistência social independente voluntária, ele é um socialista libertário. Precisamos entender de fato o que estamos fazendo, né? Estamos sendo indivíduos e estamos trabalhando em todas as áreas da possibilidade do nosso indivíduo quanto o desenvolvimento dele. Eu preciso conhecer todas as vertentes do anarquismo para saber em qual dado momento da minha vida eu estou representando a mim, as relações que eu tenho, a comunidade que eu vivo e a sociedade que eu componho. O anarquista não vê sociedade como uma questão nacional, mas sim como uma questão de associação livre. Eu posso me associar com alguém que nasceu no Peru, que nasceu no Equador, que nasceu na Iugoslávia, na Escócia, não importa. O que importa é que os indivíduos que se associam livremente, eles devem respeitar uns aos outros e distribuir as suas produções e suas potencialidades existenciais para todos que estão em sua volta, sem dependência. É simplesmente livre associações. Mas se você desassocia, que aquilo não está te agradando, você não deve satisfação nenhuma. Só se desassocia e acabou. Portanto, se a gente for analisar historicamente o anarquismo, ele vai estar atrelado às lutas dos trabalhadores, camponeses e trabalhadores da cidade, e também vai estar atrelado às questões dos indivíduos, questões raciais, questões sexuais, de gênero, questões em geral, questão étnica, né, da xenofobia, porque o anarquismo é anti-xenofóbico, o anarquista é antinacionalista, o anarquista é antifascista, o anarquista é anti-autoritário. O anti-autoritarismo, ele já abrange todas as gamas de ações que são contrárias à liberdade do indivíduo e que sejam contrárias à igualdade social.
Então, a pauta do anarquismo está ligada diretamente ao indivíduo e à sociedade. Não é um ou outro, é ambos. Então, aí vemos, né, diversas correntes surgindo que vão contra o que o anarquismo propõe. E isso é uma problemática muito grande para as pessoas que estão vivendo nessa sociedade, porque a sociedade que a gente vive, né, a sociedade nacional, a sociedade estatal, a sociedade do consumo, é extremamente ignorante, porque mal sabe interpretar texto ou palavras. Estou tentando trazer aqui de forma mais clara possível para poder colocar aqui na mesa, né, aberto como livro, as questões que realmente são anarquistas. E para que fique claro que diversas correntes que se apresentam como anarquistas não tem nada de anarquismo. Ou elas se colocam numa posição liberal, extremamente liberal, ou elas se colocam numa posição socialista, extremamente autoritária. O anarquismo não pode ser confundido com nenhum dos dois, mesmo que tenha raiz nos dois. Não é nem de direita, nem de esquerda. O anarquismo é existencial. O anarquismo não é uma filosofia política, é uma filosofia social que busca uma estruturação política do indivíduo para o indivíduo. E o que é política, senão relações humanas que discutem sobre a melhoria do bem-estar comum? Isso é política. De resto, política institucional é sempre uma farsa. O voto é uma farsa. A eleição é uma farsa. Se eleger é ser um farsante. Porque não vou expressar a minha individualidade quanto minha opinião e ponto de vista ou desenvolvimento do que eu acredito ser melhor. Eu vou apenas obedecer como um governante obedece o Estado. E a diferença do Estado para o governo é que o Estado são as associações de patrões. São os patrões associados. Estado significa que todas as empresas multinacionais estão criando uma sociedade entre elas, que é a associação de patrões. E isso já acontece há centenas ou milhares de anos, né? Essa associação chamada Estado. Agora, o governo é a representatividade, que é falsa. A representatividade e o parlamento, né, onde aqueles que estão ali não vão obedecer, não vão atender às demandas sociais primeiro, mas sim às obrigações com o Estado. Então, primeiro, o governo atende às demandas das multinacionais. Bancos, exército, multinacionais de diversas produções em massa de produtos desnecessários para a nossa vida, né? Então, o que o anarquismo propõe, de fato, é que os trabalhadores deixem os empregos e passem a trabalhar de forma autônoma, se associem em cooperativas, formem federações, confederações, aliança internacional e a conexão entre comunas. E diversas ideologias cabem no anarquismo. Diversas ideologias. O que não cabe no anarquismo é o que não é anarquismo. O anarquismo desenvolveu dentro dele inúmeras subculturas dentro de contracultura, né? São remanescentes. Nem toda contracultura e subcultura é anarquista. Porém, dentro dessa lógica, se oferece diversas ideologias que, aplicando ela na realidade, formam associações anárquicas. Nenhum anarquista é obrigado a ser um estereótipo, muito pelo contrário. E por isso, há diversidade, né, no anarquismo.
E essa diversidade é porque o anarquismo não é normativo. Não buscamos aqui moralizar pessoas. Queremos que as pessoas se libertem de suas algemas para que associem-se livremente. Então, assim a gente pode criar uma malha gigante de conexões em rede no planeta. E não precisa ser visível. A gente não precisa de slogan. A gente não precisa de marketing. Entende? A gente simplesmente precisa de libertação. E para não sermos incomodados, é importante que a gente mantenha a nossa invisibilidade no sentido de ação. A ação do anarquismo é a sua própria propaganda, mas não é a propaganda de um líder, não é uma figura, tipo eu aqui fazendo vídeo, não sou ninguém, entendeu? Assim como vocês. Somos alguma coisa quando estamos executando a realidade que existe em nós em conjunto. Se eu me associo àquelas pessoas que têm proximidade com a minha ideologia, com a forma que eu penso, com o meu temperamento, então as pessoas se associarão a mim e vão se sentir bem comigo. Mas se alguém não se sentir bem comigo, ela não deve estar comigo. Ela deve se associar àquelas pessoas que se sentem bem com ela e que ela se sinta bem com essas outras pessoas e que ao mesmo tempo elas possam produzir juntos. Então é isso, gente. Eu vim aqui trazer essas informações, reflexões e uma ideia sobre estruturação, né? Para que a gente não fique perdido em ideologias que não estão convergendo com a base filosófica libertária. Né? Não adianta dizer que é libertário, né, e querer o capitalismo. Não adianta querer falar que é socialista e querer um governo anarquistas. Vamos agir, porque o tempo é daquele que faz. E se aqueles que estão fazendo são aqueles que corrompem a ideia, não temos muita saída. Então, vamos partir para a ação.